Boa tarde, gente. Mais uma live aqui, né? Vamos compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado com a gente, né? Porque o Senhor fala tantas coisas conosco. Por que nós não vamos compartilhar com outros, né? Então, assim, o que Deus tem me ensinado durante os anos é que eu não preciso ser, eu não devo ser uma represa. Na verdade, eu devo ser um rio, onde a palavra dele jorra, onde a vida dele jorra através de mim. Amém? Então, hoje quero falar um pouquinho para vocês sobre ajuda nas fraquezas. Por quê? Porque todos nós temos fraquezas. Todos nós temos áreas da nossa vida que nós não andamos ainda na plenitude do que Deus quer, né? Assim, Deus tem uma plenitude para que nós andemos nela. E essa plenitude, que é o lugar onde Deus quer que nós andemos, ela é um lugar de edificação, né? Por isso que Deus nos deu a oração em línguas, porque através da oração em línguas eu me edifico. E a edificação, ela promove uma transformação que me leva a viver uma vida santa, uma vida acima do pecado, uma vida acima das minhas fraquezas, né? Uma vida acima de um lugar onde a minha mente não está renovada, para um lugar onde minha mente se renovou e eu consigo experimentar as realidades de Deus na minha vida. Amém? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre Romanos. Só mudar aqui um pouquinho. Queria falar um pouquinho para vocês sobre Romanos, né? Romanos 7. Romanos capítulo 7. A Bíblia vai falar assim. Romanos capítulo 7, versículo 21, tá bom? Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Durante muitos anos eu lia esse texto e eu sempre entendia que Paulo estava falando do homem antes da conversão. Na minha mente, Paulo não estava falando dele no momento. Na minha cabeça, Paulo estava falando do homem antes da conversão. Mas, na verdade, Paulo está falando, sim, dele no momento. Ele fala que existe no seu interior, ele tem prazer na lei de Deus. No seu interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas ele fala que vê outra lei guerreando contra a lei da sua mente. Ou seja, ele vê a carne dele guerreando contra o prazer que ele tem pelo Senhor. Muitas vezes nós somos São Paulo. Nós temos prazer pelo Senhor, nós temos desejos pelo Senhor. Mas também nós temos uma carne que guerreia contra esse desejo de ficar, esse desejo de se relacionar. Sabe? E a gente vê na missão, nós entramos em castigo, porque nós nos pegamos servindo a Deus, nós nos vemos servindo a Deus e ao mesmo tempo batalhando com sentimentos dentro de nós que não correspondem com a verdade de Jesus, que não corresponde com a verdade da palavra de Deus. E Paulo está dizendo, gente, eu também passo por isso. Eu também passo pelo que vocês passam. Tá? Mas ele fala assim, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ele fala no versículo 7, graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus.
mas segundo a carne da lei do pecado. Muitas pessoas pegam esse versículo para entender assim, eu não devo mais pecar. Para entender assim, quer dizer, eu não consigo parar de pecar. Muitas pessoas pegam esse versículo e pensam, nossa, eu nunca vou vencer o pecado. Aí, Kessia, muitas pessoas pegam esse versículo de Romanos 7 e falam, nossa, eu nunca vou vencer o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Sabe? Mas, na verdade, Paulo só está falando que há uma guerra. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos numa guerra, e nós estamos nessa guerra. Uma guerra onde o meu espírito, que quer buscar Deus, guerreia contra a minha carne, que não quer nada de Deus e quer viver no pecado. Por isso que Romanos 8 vem falando da vitória que nós temos em Cristo Jesus sobre a nossa carne. Ele fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Paulo está falando? Que agora em Cristo Jesus, nós passamos a viver pelo Espírito, nós passamos a viver uma vida acima da carne, mas ele não exclui a guerra. Ele não diz que a guerra acabou, porque ele vem falando sobre a guerra, mas agora ele fala que nós temos vitória. Sabe? E esse é um desafio para nós como cristãos, andar em vitória sobre a carne. Esse é um desafio para nós como cristãos. Fala, Fernando, tranquilo? Um desafio para nós como cristãos. Andar acima da carne. Andar em vitória sobre a carne, sabe? Sair de uma vida onde o pecado me domina para uma vida onde o Espírito Santo me domina, onde o Espírito de Deus é maior que a minha carne. E assim, durante muito tempo, né, a igreja tem sido assolada por ensinos e por ensinamentos assim, é impossível parar de pecar. A carne é fraca, entendeu? Então eu sempre vou pecar, eu sempre vou... Bom dia, Moisés, beleza? A carne é fraca, então eu sempre vou me render ao pecado. Mas na verdade, o que Jesus disse para os discípulos, ele falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para orar, para buscar a Deus. Nossa carne realmente, se você for pegar para orar, você vai começar a dormir. Se você for pegar para ler a Bíblia, a sua carne não vai querer ler a Bíblia. Sabe? Mas o seu espírito está pronto. O seu espírito pode governar sobre ela, para que você ande em Deus, para que você não ande segundo o que a sua carne quer. E assim, gente, é possível nós vivermos uma vida santa. É possível a gente viver uma vida onde o pecado não nos domina. É por isso que Paulo fala em Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a graça de Deus, ela vai nos levar a viver uma vida fora do pecado. A graça de Deus, ela vai nos levar a viver uma vida de santidade. Algumas pessoas pegam a graça de Deus e colocam assim, a graça de Deus é para depois que eu pecar, né? Então eu pequei, eu caí, agora eu uso a graça para Deus me perdoar e tá tudo bem. Mas na verdade, sempre que a Bíblia fala da graça de Deus, fala como uma ferramenta para nós vencermos o pecado. Fala como uma ferramenta para nós vivermos uma vida irrepreensível. Sabe? Então, nos últimos dias, o que o Senhor tem falado comigo é possível viver uma vida sem pecado. É possível viver uma vida em santidade. É possível negar os desejos da minha carne e andar segundo o que Deus quer. Sabe? Mas muitas vezes nós estamos tão rendidos não consigo parar de pecar, então não vou nem me esforçar para não pecar. A gente está tão nesse pensamento que a gente nem se esforça para largar certas coisas, sabe? A gente está tão nesse pensamento que a gente pensa, se Deus quiser, Ele vai me tirar dessa vida, eu vou parar. Mas na verdade o Espírito Santo, ele não trabalha sozinho. O Espírito Santo, ele trabalha em conjunto. Né? E vou te mostrar isso na palavra de Deus, tá bom? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vai falar assim. Da mesma maneira também,
o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Paulo fala o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, a palavra ajuda ali no grego é sunantilambonomai. É uma palavra que significa que eu pego algo junto com alguém. Eu carrego algo junto com alguém. Fala de um trabalho em cooperação, sabe? Então, a ajuda que o Espírito Santo oferece para nós nas nossas fraquezas é uma ajuda em cooperação. Então, eu pego de um lado, o Espírito Santo pega de outro e nós avançamos. Eu pego de lado, o Espírito Santo pega de outro e nós passamos por cima das nossas fraquezas, das minhas fraquezas. Porque o Espírito Santo não tem fraqueza, né? Sou eu que tenho. Então, se eu quero andar em santidade, eu preciso entender que não é só um trabalho do Espírito Santo e também não é um trabalho só meu. Não é um esforço próprio, que eu estou sempre me esforçando para andar em santidade, mas não é também só o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente e eu passo a viver uma vida santa mesmo sem nenhuma parte, sem fazer nenhum esforço. Não é assim. O Espírito Santo ele me ajuda, ele pega junto comigo aquele peso e ele fala assim, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, as nossas fraquezas são porque nós ainda não aprendemos a orar da forma certa. As nossas fraquezas são porque nós ainda não aprendemos a orar como convém. O que é orar como convém? É orar com fé, é orar a perfeita palavra de Deus, é orar da maneira que Deus quer. Porque Tiago diz, pedi e não recebeste, por quê? Porque pedis mal. Então assim, nós não recebemos algumas coisas de Deus porque nós não pedimos da maneira que Deus quer. Nós não alinhamos o nosso pedido com a mente de Deus. Nós não alinhamos o nosso pedido com o que Deus quer da gente. Então assim, Deus quer algo da gente. Deus quer que nós andemos em santidade. Deus quer que nós andemos segundo a sua palavra. Mas a Bíblia diz que a gente não recebe o que a gente pede mal. Então assim, eu não sei orar como convém. Mas a Bíblia fala que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E aí, Gabriel, beleza? Segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, quando o Espírito Santo está orando por mim, gemidos inexprimíveis, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está orando por mim. O Espírito Santo está me ajudando nas minhas fraquezas. Boa tarde. O Espírito Santo está me ajudando nas minhas fraquezas. E a ajuda que o Espírito Santo me dá através da oração em línguas me leva a viver uma vida de santidade. Então, eu não sei você, mas eu quero andar em santidade. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida longe do pecado. Uma vida que agrada a Deus. Mas essa não é uma coisa que nós fazemos sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida sem pecado. Mas essa é uma coisa também que o Espírito Santo não faz sozinho. O Espírito Santo ele me ajuda, o Espírito Santo ele trabalha junto comigo, para que eu consiga hoje viver uma vida plena. Sabe, graças a Deus, irmãos, Deus nos deu oração em línguas. Eu posso orar em línguas quando eu quiser. Eu posso orar em línguas o quanto eu quiser. Eu posso orar em línguas onde eu quiser.
O Espírito Santo vai estar fluindo através de mim. E a vida de Deus vai estar fluindo através de mim. Sabe? E eu vou estar orando corretamente. Eu vou estar orando a perfeita vontade de Deus para minha vida. Amém? Então, assim, nós não sabemos orar, mas Deus te deu o Espírito Santo. E hoje, Ele pode orar através de você. Ele pode orar a perfeita vontade de Deus para você. Hoje. O que você deseja para a sua vida? Sabe, às vezes a gente pega os planos de Deus, a gente acha que Deus tem algo pra gente que a gente não iria gostar. A gente pega os planos de Deus e a gente acha, se Deus vai me mandar pra África, Deus vai me mandar lá pra... Sabe, algo que nós não queremos. Não. Os planos de Deus para você sempre vai bater, sempre vai se ligar ao seu coração. Então eu quero algo, Deus também quer. Eu tenho desejo de fazer algo, Deus também tem. Por quê? Os planos de Deus se encaixam com o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo está sondando o meu coração. Herebando que assuriando que tarashuriando cai. Herebando shiriando que teredebantishi. O Espírito Santo está sondando o meu coração. Shoteredebat, teredebat, shuriando que. Horabanatu que suriando candaro shiriando que tarashi. Herebando que assubinicab nikomanat que suriando. Hurebando que teredebando suriando que tarashi. Hore benesia cantoro de bantu que assubine. Halmun que assunene mene candarashi. Hore bede que andoro de bachi de acote. Here bede que assukinere bantu que tarachi. O Espírito Santo está sondando o meu coração. Ele está sondando. Ele está indo lá nas profundezas do meu coração. E trazendo a perfeita vontade de Deus para mim. Sharianda cantarada no chão. Talabato surianda que. Mando que at surianda que. Shurere bidi shi cantarada. Andere bado shindere manchi. Shurere bidi cantarada manchi. Shurere bidi cantarada manchi. Shurianda que terana mantis. Shurianda manaki andarat shurianda que. Shurianda que terana maniche. Shindere de manaki andarat. Hori abede que vai shurianda manchi. Shurianda que não mantis. Tiki andorianda mantis. Dikende shinini kindeshi. Shinti kindeshi. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amana Shikintara Namagancha. Hore Beneshi Kantara Rabat Surende Kantaraj. Recantarassa Kantara Devashi. Shindere de Bande Kandarashi. Shereband Kindara. O Senhor se alegra quando nós ouvimos
e andamos no que Ele diz. O Senhor se alegra quando nós andamos segundo uma palavra. Nós podemos colocar um pé atrás do outro e chegar no propósito de Deus para a nossa vida. A perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Sempre orando em línguas. Arabanash Riandikitaranamanash. Amanata Kyosuriandikitaranamanash. Orebedeshekanamanadjakantorian. Sempre orando em línguas. Orodebandikiandaredebanantjekandara. Dando um passo atrás do outro. Shoteredebediketara. Horeshekantaredebadashirandikam. Yerebanashekantararebadash. Rebenakantarash-redebedekiandara. Deredebedishirandikam. Dando um passo atrás do outro, eu posso chegar na perfeita vontade de Deus para a minha vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? O Senhor tem um livro escrito a seu respeito. E todos os seus dias estão nesse livro. Antes que ainda nenhum deles houvesse. Salmo 139. Lavanat que era ban sheriana ban que Deredemiando que andare de banda enchente, deredemante enchente. Deredemante que terashi. Sheriando que terashi. Sheriando que terashi, sheriando que terashi. Sheriando que terashi. Alanamantu que assuriando que tarasha. Andare de basso que tere de batashe. Pessoal, Salmo 139. Que trouxe manto aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Halanamanta Shorede Patakatarashi. Halanamantu Kisekno. O Senhor me sonda e Ele me conhece. Oh, isso não se conecta com Romanos 8? Fala assim, aquele que sonda os corações sabe o quê? Qual é a mente do Espírito? A mente do Espírito ali fala do plano de Deus para você. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe o que o Senhor planejou para você. Ele sabe o que estava na mente de Jesus quando Ele te criou. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele ora pelos santos. Então, quando você está orando em língua, você está orando a perfeita vontade de Deus para você. E olha aqui o que o Salmo 139 fala a respeito do plano de Deus para você. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes que cada um deles houvesse. Antes que cada um deles houvesse, os meus dias já estavam escritos no livro do Senhor. Eu já posso orar. Hoje eu posso falar. Hoje eu posso falar esse livro, eu posso orar esse livro. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que eu fui chamado para ser.
Ele sabe exatamente o que eu fui criado para ser. Ele só quer que você abra a boca. Ele só quer que você abra a boca e deixe ele orar por você. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem tenha sido poderosa para a sua vida. Cheirando,